Chamar o pastor agora, que está com a oportunidade. Está orando aqui mais uma vez pela vida do pastor. Senhor Deus, aqui está seu servo. Toma conta da vida dele, que de sua boca, Senhor, saia tuas palavras, Senhor. Que nós, Senhor, possamos entendê-la e sair daqui, Senhor, mais rico, mais cheio, Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor. Essa é a nossa vontade, por isso nós já te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém. Amém, igreja. Você que está em pé, abra comigo no Salmo 46. Vamos fazer a leitura desse texto. Salmo 46. Em outras oportunidades, eu já até falei sobre esse texto aqui, e veio no meu coração de eu voltar a compartilhar com os irmãos esse texto, esse salmo dos filhos de Corá. Amém? Todos acharam? Diz assim então a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. Branda as nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Amado e bendito Deus, nós estamos aqui hoje com o único propósito de ouvir do céu a Tua palavra. Fala conosco nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um que veio aqui para cultuar, para agradecer. Que a Tua palavra venha fazer diferença em nossos corações. Queremos sair daqui com o coração cheio do Teu poder, da Tua graça, para enfrentar esse mundo difícil. Mas o Senhor está conosco. Quero mais uma vez pedir pelos enfermos, pela Talita, que está cometida dessa dengue, que o Senhor esteja dando a ela saúde, recuperando de toda dor, de todo sofrimento, que ela possa aquietar no Senhor e confiar. Mesmo doente, o Senhor é o nosso Deus. Assim nós louvamos e assim nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos, pode sentar. Um tema que eu quero trabalhar com a igreja, com os irmãos, nessa noite, vivendo no mundo em crise. Anos passam, entra século, sai século, e pensava-se que o mundo seria melhor. Todo ano a gente faz aquela promessa, né, que o ano vai ser melhor, e tem que ser, mas a gente faz essa promessa, a gente coloca na presença de Deus, a gente busca Deus, sempre o melhor, mas cada dia que passa, a gente vai vendo o mundo ficando pior. A gente vai vendo que tudo vai ficando desordenado, tudo vai ficando sem rumo, tudo vai ficando sem direção, e o mundo acaba não ficando em paz, com essa paz o qual nós queremos e buscamos. E as coisas vão ficando cada dia pior.
E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o salmista já pintava esse quadro. O homem querendo o Éden sem Deus, essa sociedade sem Deus. Cada dia que passa, o homem se afasta de Deus. Os problemas chegam, as dificuldades chegam, as lutas chegam, mas as pessoas se tornam arrogantes, petulantes ainda, querendo transformar essa terra, esse lugar, sem a presença de Deus. E quando a gente percebe que o homem, cada dia mais, vê de aproximar de Deus, porque tudo que está acontecendo, a lógica humana, até a lógica divina, é da gente o quê? Aproximar de Deus. Mas a gente vê que isso não está acontecendo. E a Bíblia também fala do esfriamento. Cada vez mais o homem, o ser humano, vai se esfriando, tanto de buscar aquele que é o Criador, aquele que é a solução para nossas vidas, e se afasta. E fica mais distante. E a gente percebe aqui, nesse texto, e eu quero tratar com os irmãos, que os irmãos saiam daqui com essa convicção que Deus está conosco apesar da crise. Nós estamos enfrentando uma crise, de fato estamos, mas no meio dessa crise existe um Deus que está nessa crise, que Ele está conosco, não importa a crise, não importa a situação. É isso que o salmista vai nos dizer aqui nessa noite. Então, em primeiro lugar, uma das crises que a gente observa é a natureza em desordem. Olha o verso 2 e o verso 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. O que verificamos é que a cada dia a natureza parece estar sem controle. E é verdade. A gente percebe a crise econômica, entra governo, sai governo. A gente percebe que o homem cada vez mais tem sendo amante de si mesmo, não quer envolver com o outro, não quer participar da dor do outro. A gente percebe que as doenças não faladas, vírus estão chegando. Jamais pensaríamos que isso aconteceria conosco. Está chegando cada dia mais doenças novas, e nós fomos acometidos dessas doenças, que foi a pandemia, que foi a Covid. Alastrou o mundo, chegou até nós, afetou nós, e afetou até a natureza ficou em desordem, por completamente, aonde você nunca viu um desastre acontecer, fenômenos estão acontecendo. Aonde que era muito frio, está ficando quente. Aonde que era muito quente, está se tornando frio. E assim vai, a natureza vai se mudando, a natureza vai se virando um caos, cada dia mais. E nunca vimos isso, e cada dia que passa, a gente vai perdendo a expectativa de vida. Será que Deus, de fato, é um Deus soberano? Será que Deus, de fato, está controlando tudo isso? Ou nós perdemos a esperança de saber que esse Deus está no controle de tudo? Ele fez tudo. Mas o homem, mesmo assim, insiste de estar longe de Deus. Mesmo assim, a gente vê um mundo triste, um mundo sem expectativa. A gente conversa com várias pessoas, e aonde eu trabalho, volto a afirmar, a gente conversa com pessoas que já foram crentes um dia, que já participaram do louvor, que já serviram a Santa Ceia, já foram diáconos, mas a crise veio e afetou a sua mente, o seu coração, que ele não consegue mais voltar para esse Deus que é Deus. E as coisas vão acontecendo, e as igrejas vão o quê? Esvaziando. E assim acontece na nossa sociedade também. A sociedade está completamente desgovernada. A sociedade não parece estar estruturada para receber tudo isso. É o segundo ponto que eu quero tratar com meus irmãos aqui. A sociedade está completamente desgovernada.
A gente percebe que o egoísmo está afetando até a igreja. O egoísmo está afetando a família. O egoísmo está fazendo as pessoas ficarem diferentes umas com outras. O individualismo cresce cada dia mais. A gente percebe que o mundo está em guerra. E a gente percebeu, quando acabou a pandemia, o povo, entre aspas, né? Agora, graças a Deus, acabou. Aí vê o quê? A guerra. A guerra se instalou. Mas é lá do outro lado do mundo. Mas afeta a economia, afeta a sua vida, afeta o seu bolso, afeta o seu humor, deixa você triste, angustiado. Será que é o fim do mundo? Será que estamos chegando ao fim do mundo? Esses rumores, será que de fato? Mas a sociedade não está preparada para isso. Até o primeiro mundo não está preparado para isso. Cria-se vacina, cria várias coisas para que o mundo, a ciência muda o homem, muda o ser humano, e não muda. A sociedade está totalmente sem direção, a sociedade completamente sem esperança. Como eu falei, o mundo está em guerra, conflito, ódio. A gente percebe que as pessoas hoje estão em guerra, um com o outro, guerra na família. A gente percebe essa guerra entrando em nós, guerra com o vizinho. Tem gente que mata vizinho. Eu não sei se vocês têm um acontecimento triste. Eu tenho um acontecimento triste quando eu era pequeno. Simplesmente um senhor de idade, ex-policial, jogou o lixo na porta do outro. E o vizinho não gostou. Foi lá tirar satisfação. Por que você está jogando lixo na porta da minha casa, o saco de lixo? Por que você não põe na porta da sua casa? O ódio tomou conta daquele homem. Infelizmente, tinha colocado lixo, ex-policial, foi lá dentro, pegou a sua arma e matou um pai de família. E a gente percebe que hoje é a mesma coisa. O ódio no olhar, o ódio no pensar, o ódio de olhar para o outro e dizer pouca coisa. A gente fala assim: eu estou com ódio daquela pessoa, eu estou com raiva daquela pessoa, aquela pessoa me fez um mal, eu não quero mais ficar próximo daquela pessoa. Isso vai tomando conta dos nossos corações. Isso vai tornando a vida da gente numa guerra, uma guerra tanto física, tanto espiritual. Eu conversava com um rapaz ontem lá no meu trabalho. De fato, o caso dele é caso triste. Ele foi traído. É doloroso, dói mesmo. Como ele tratou o pastor daquela igreja com muito carinho, com muito amor, fez até o fúnebre da sua filha, porém era dentro da sua própria casa. Infelizmente, ele adulterou com a sua esposa. E ele ficou perdido, está perdido até hoje, sem rumo, sem direção, porque o homem está sendo amante de si mesmo, não está preocupado o que vai acontecer com o outro. Se dane. E as igrejas estão assim. E a gente precisa olhar para aquele que é fortaleza. A gente precisa olhar para um Deus que dá calma à guerra. Como eu estava dizendo a ele, o perdão libera a alma. O perdão cura. Ele: pastor, mas eu não consigo, vem sempre à minha memória. Eu falei: você por si mesmo você não consegue, mas se você deixar um Deus todo-poderoso manifestar na sua vida, tirar todo esse conflito, essa guerra da sua alma, com certeza você vai ser outra pessoa. Você pode até lembrar, mas você não vai sentir mais ódio. Como diz pastor Hernandes Dias Lopes, quando o irmão dele foi assassinado, e ele ficou com muito tempo com aquele ódio no coração, e ele resolveu então perdoar o assassino do seu irmão. Foi quando a vida dele foi totalmente transformada. É igual ele fala, ele não tem amnésia, ele não esqueceu, mas quando vem na sua mente não dói mais. Não dói o fato de fazer vingança, porque a gente precisa crer, irmãos, que na vida tudo tem um propósito.
Tudo o que acontece nesse mundo tem um propósito de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de tudo. Mas, meu irmão, minha irmã, eu não vim aqui suscitar só guerra. Eu não vim aqui só dizer para você as coisas ruins. Eu não vim aqui para dizer para você coisas terríveis da vida. Mas eu vim aqui dizer para você como enfrentar esse estado de coisas da vida. Como eu enfrento isso, essa guerra interior, essa guerra física, essa guerra da natureza, essa guerra da enfermidade, essa guerra da dor. Minha filha mesmo acabou de sair pouco tempo agora do hospital, e os hospitais estão lotados, tanto particular, não tem essa, está abarrotado, como diz o outro. Então aí, e como enfrentar tudo isso, perceber tudo isso? Como enfrentar esse caos total da vida? O salmista nos ensina isso. É isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Como enfrentar esse estado de coisas da vida que mexe com a gente. Como enfrentar uma traição. Como enfrentar uma perda de um filho. Como enfrentar problema econômico, financeiro. E dói. Eu mesmo já falei 2 vezes. E dói. Você não ter o dinheiro para comprar o alimento. Quantas vezes eu e minha esposa sentamos na beirada da cama, colocamos minhas filhas para dormir e começamos a chorar. Como vai ser amanhã? Por que aconteceu isso comigo? Por que comigo? A gente não entende mesmo. A gente começa a pensar coisas que Deus nem existe mesmo. A gente fica derrubado, fica triste. Porque você ficar sem comer é uma coisa, você ver seu filho ficar sem comer é outra coisa maior ainda. E a gente fica, poxa, será que Deus, como que Deus existe mesmo? Mas eu quero dizer para você, como enfrentar tudo isso. Se você está passando por isso, nesse momento de guerra, de conflito, de crise da alma, na palavra de Deus tem a solução para mim e para você. Olha aí, em primeiro lugar, então, o que o texto vai nos dizer. O que eu e você, nós temos que fazer? Abrigar-se em Deus. Olha o verso 1. Olha aí na sua Bíblia o que o texto fala no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso refúgio. Vê o contraste da guerra e vê o contraste que Deus está dizendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Olha o verso 7. O que diz o verso 7? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que sentir esse refrigério de Deus. Nós temos que buscar esse refúgio em Deus no meio da crise. E vai vir mais crise. Não se engana que o mundo vai se tornar uma paz. Eu e você temos que abrigar-se em Deus, procurar em Deus o nosso refúgio, nesse Deus dos exércitos que é a nossa fortaleza. Não tem outro lugar para a gente correr a não ser para esse Deus. Não tem outro lugar. Não procure em outro lugar. Procure em Deus. Se aquietar em Deus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, por Deus, a gente tem que colocar Deus no centro da nossa vida. Muitos estão tirando Deus do centro, estão sofrendo. E muitos estão dizendo, não, coloca o eu no centro, coloca você no centro, você pode, você consegue. E a gente não consegue. A gente não vai em diante. Mas quando a gente coloca Deus no centro, quando a gente coloca Ele de fato no centro da nossa vida, tudo muda, irmãos. Olha o verso 4, o que diz o verso 4? Há um rio cujas correntes que
se alegra na cidade de Deus, o santuário nos morada do Altíssimo. Olha o verso 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus te ajudará desde antemanhã. Esse Deus sempre está conosco. Podemos ter certeza, na alegria, nesse mundo de crise, que Deus está no meio da guerra. Deus controla tudo, Deus está controlando tudo, irmãos. Mas eu e você temos que crer nessa promessa de Deus. E o mundo lá fora precisa ver que eu e você, nós cremos na promessa de Deus, desse Deus que é fortaleza, desse Deus que é o nosso refúgio de fato. Mas eu preciso confiar, eu preciso expressar, eu preciso estar junto com esse Deus. Eu preciso entender que Ele controla tudo, Ele controla o cosmos. Mas se eu não creio, como que outros crerão nessa palavra? E quando vem a crise, você desespera, você corre para um lado, para o outro. E a gente desespera mesmo, quando a crise chega. Mas a gente tem que se abrigar em Deus, pedir solução para Deus, colocar Deus no centro. Deus guia a minha vida. Porque senão a gente faz o quê? Muita besteira. Eu, no tempo da crise, ontem mesmo, esse dia para trás, estava conversando com a Thalita, com a Thaís e a Alecina, a gente estava comendo um espetinho. Ela, pai, eu não entendo esse negócio de cheque, né? Como que é esse negócio de cheque? Eu, no tempo da crise, eu entrava mais em crise ainda, porque eu pegava meu cheque, ia na agiota lá, na factoring na época, né, trocava o cheque. Então as vendas que eu fazia, eu ia lá, pegava o cheque, ia lá, trocava, cobrava o juro, e aqueles cheques que voltavam eu tinha que pagar, e foi só afundando. E na crise, às vezes, a gente faz isso. A gente não procura a solução em Deus, colocar Deus no centro da vida. E a gente desespera. A gente não sabe para onde ir, pensa que Deus não está no controle. E a gente precisa entender que Deus está no controle quando você coloca Ele no centro da sua vida. Qual é a crise que você está enfrentando? É a crise emocional, espiritual, crise da alma, crise da existência? Quantas pessoas estão querendo tirar a vida? Gente que tem dinheiro, gente que tem posse, gente que tem tudo, não falta nada, entre aspas, mas faltam algo que eles precisam saber, que é Jesus, Ele que preenche todo o vazio, Ele que acalma toda a nossa guerra. Eu fiquei muito triste, já contei essa história aqui. Perdi um sobrinho muito novo, menino bonito, alegre. De repente foi acometido de uma depressão da alma, deixou a alma rasgada por dentro, já não tinha mais sabor da vida, já não queria viver mais. Quantas vezes ele ligou para mim e eu dizendo para ele que Deus o amava, que Deus podia transformar todo esse ambiente de guerra, de conflito. Mas ou ele não acreditou, não teve força para acreditar nisso e tirou a sua própria vida. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo, se eu não colocar Cristo no centro da minha vida, buscar solução nesse Deus que é o nosso refúgio, desse Deus realmente que controla tudo, desse Deus que é soberano. Meu irmão, a gente precisa saber que Deus é soberano. Olha o verso 6, olha como esse Deus é soberano. Deus do seu tempo, Ele traz paz, Ele vai restaurar tudo, Ele vai restaurar a terra. Olha aí o verso 6, o que diz desse Deus? Saber que Deus de fato é soberano, ou seja, Ele é soberano mesmo, Ele é o senhorio de todas as coisas. Olha o que diz o verso 6, olha o que o salmista diz aqui: brandas nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. Olha o verso 7, ou melhor, o verso 8: vinde, irmãos, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Olha o verso 9: Ele põe termo à guerra,
até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo. É esse Deus que é poderoso, que Ele quer aquietar a minha alma e a sua alma. Mas a gente precisa colocar Cristo no centro. Quantas pessoas que vocês conhecem que estão de fato querendo tirar a vida por decepções? Esse rapaz mesmo, ele falou: tentei tirar minha vida várias vezes, a dor é profunda. E às vezes, irmãos, a gente precisa olhar para o soberano. O Sebastião até falou uma coisa para ele, né? Que Deus tem propósito em tudo, até na traição, até na dor da guerra. Deus tem um propósito. Agora eu preciso crer nesse propósito de Deus, que Deus ainda está comigo, que está com você. Quantas pessoas você conhece que está deprimida, querendo tirar a vida, desistiu? Isso não tem nada a ver com financeiro, gente alta, gente baixa, não tem nada a ver com cor. É o vazio da alma, aonde há brecha, o inimigo entra e traz uma tristeza, uma angústia, uma dor que as pessoas não sabem nem de onde vem e por que está sentindo aquilo. Às vezes até quer sair. Mas eu e você precisamos levar essas pessoas a confiar no Deus soberano, que Ele vai trazer a restauração da terra, da alma e do coração. O mundo está em crise. Todos os dias a gente vê crise, crise daqui, crise dali, crise daqui, crise dali. Crise. A maior crise que tem, que já existiu e está existindo, é do homem não crer em Deus. Saber que Deus é a solução, mas ele não crê. Saber que Deus pode mudar tudo, mas ele não crê. Aí entra em crise profunda da existência. Por isso que muita gente boa tira a vida. Quantas pessoas vocês conhecem que já tiraram a vida e querem tirar a vida? Quantas? Quantas? É só a gente olhar em nossa volta. Não precisa ir muito longe, não. Olha em nossa volta. Olha para você mesmo. Quantas vezes você pediu até a morte? Jó, na sua maior crise, perdeu os seus filhos, 10 filhos, num dia só. Olha que ele orava para esses filhos dele, intercedia pelos pecados dos filhos, até, vou interceder aqui, vou colocar meus filhos na presença, até os pecados que eles vão pecar ainda. Mas ele perdeu os 10, num dia só. Que dor. Jó pediu a morte. Teve um momento que ele falou assim: não aguento mais, prefiro a morte, por que você não tirou a minha vida? Às vezes é quando a gente acontece isso na nossa vida. Às vezes é necessário para a gente perceber que Deus é soberano, que Ele está conosco no meio de tudo isso, no meio da turbulência da nossa alma. Meu irmão e minha irmã, você precisa crer nisso, nessa promessa. Você tem que sair daqui hoje crendo nisso, e pregando isso, e falando para as outras pessoas. Deus pode e Deus quer, de fato, acalmar a tempestade. Tem muita gente, tem muita família vivendo em tempestade. E as tempestades chegam, elas invadem. Elas invadem sem precedente. Às vezes você está bem, de repente você descobre um câncer. Ela chega. Às vezes você está bem, você entra em desespero porque não conseguiu passar no vestibular. Estudou tanto, dedicou tanto, e a crise vem. Mas quando a gente coloca Deus no centro, toda crise que entra, o nosso Deus acalma a crise. Ele estanca, ele empurra para o lado, diz: agora é comigo, deixa comigo. Meu irmão, minha irmã, chegando ao final, concluindo a nossa mensagem, se você guardar só esse versículo aqui,
este último, eu já fico satisfeito. Só esse versículo aqui, essa promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua família, se você carregar essa promessa e pregar essa promessa e viver essa promessa, eu saio daqui feliz. Se você esqueceu tudo isso, não, pastor, tudo isso que você falou aí não acontece comigo, não acontece com meu vizinho, não acontece com a minha família, não acontece com meu filho, não acontece comigo, isso é tudo balela. Mas se você guardar esse versículo, o versículo 10, que é fundamental quando a gente crê num Deus soberano. Olha o que diz o verso 10. Vamos ler juntos? Mesmo na sua tradução. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Olha o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor pode nos dar a paz, irmãos, no tempo de tribulação. Mas precisa confiar em Deus, saber que Ele é nosso refúgio. Precisa depositar. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, deixa Deus cuidar de você. Aquieta. Não precisa fazer mais nada, é simples assim. Por isso que muita gente não crê. Quando diz assim: o que eu faço para seguir Cristo? Nada, só aceitar Jesus. Aí não precisa nem fazer. Não, todo sacrifício já foi pago. Mas como assim? É tão fácil. É tão fácil, por isso que eles não querem. Quer aquelas igrejas que você faz sacrifício, para você ganhar, você fazer, para receber. Isso não é evangelho. O evangelho pede para você crer e deixa com Ele. Ele que aquieta, é Ele que faz. Mas as pessoas ainda insistem em buscar outro Deus. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não está certo. Só isso, só crer? Não. Eu tenho que fazer qualquer coisa, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer qualquer coisa. Por isso que muitas igrejas que não creem no evangelho e crescem, porque acham que as obras vão levar ele para o céu, ele se dá mesmo, se põe ali naquele lugar e faz sacrifício. Mas esquece, quando vem a tempestade na sua alma, quando vem a aflição, ele não busca esse Deus que é refúgio, que é fortaleza. Meu irmão, minha irmã, você que veio aqui hoje, aquieta no Senhor, guarda o seu coração, entrega tudo a Ele, deposita nele, coloca Cristo no centro. Fala: Senhor, eu sou teu e pronto. Faz como Paulo fez. Bate no peito, não me amoleste, não me perturbe, agora eu tenho a marca de Cristo. Mas você não está vendo a guerra? Estou vendo a guerra. Você não está vendo a fome? Estou vendo a fome. Você não está vendo muita gente morrer? Estou vendo. Mas Ele venceu a morte. O único que venceu a morte. A morte para o crente não existe. Ele venceu. E a nossa morada é certa, é no céu. Então aquieta o seu coração, confie em Deus, põe a sua vida nesse refúgio de Deus. E Deus está aqui hoje. Esse Deus que é forte, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que é presente nas tribulações. Qual é a sua tribulação? Eu conheço as minhas, e não são poucas. Mas eu não carrego nenhuma delas, eu entrego para Ele. Tem hora que eu oro assim: Senhor, problema seu. Não, mas problema seu. O Senhor que me fez. Se eu estou passando por problema seu, cuida. Mas você vai morrer. Morrer para mim é o quê? Lucro. Viver é para Cristo. Quem tem medo de morrer aqui? Aquieta o coração. Se você morrer, você vai para a glória. Lá é o melhor lugar. Aquieta o coração. Coloca a sua família na presença desse Deus. Aquieta a sua família na presença desse Deus. Aquieta a sua família nesse refúgio de Deus.
Dobra o seu joelho todos os dias, ora pela sua família, ora pelo seu filho, ora para sua esposa, ora por todos. Nós temos uma dinamite na mão, irmãos, que ninguém tem. Uma dinamite que tem poder para explodir o mundo, que é a oração. A oração muda o mundo. Se você tem fé como um grão de... Então não menospreza os pequenos começos da sua vida. Começa pequeno. A mostarda você planta ela pequenininha, depois dá o quê? Dá aquela árvore bonita. Começa por aí. Começa por aí. Se aquietando esse Deus, agora, hoje, a sua família, dobra lá o seu joelho em casa, irmãos. A família precisa estar de joelhos todos os dias. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ou melhor, em Efésios: por essa causa eu me ponho de joelhos diante de Deus. Qual era a causa do apóstolo Paulo? Que as pessoas fossem salvas. Qual é a nossa causa hoje? É que a nossa família seja o quê? Salva em Cristo Jesus. Mas você precisa se aquietar. Às vezes eu brinco com a Lourdes: mas eu já convida, Lourdes. Mas eu já falei, fala de novo, Lourdes. Ah, mas eu já chamei, chama de novo, Lourdes. E se aquieta. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o soberano. Pastor, mas não adianta. Eu sempre brinco com ela, né? Deus alcançou você, que era torta. Me alcançou. Por que não vai alcançar o outro? Aquieta. O meu papel e o seu papel é orar, é clamar, é interceder para esse mundo de crise, esse mundo que está em guerra. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Talvez você entrou aqui hoje no meio dessa guerra. Talvez você entrou aqui hoje com crise. Crise financeira, crise na alma, crise familiar, crise com seu filho, crise com a sua filha, crise com seu esposo. Você está em crise. Crise existencial. Eu quero dizer para você: o meu Deus, o nosso Deus, o Deus do refúgio, o Deus de fortaleza, Ele é o socorro bem presente. E Ele está aqui para te socorrer nessa noite. Você vai sair daqui dessa noite e vai descansar nesse Deus, nessa promessa dEle. Você vai dizer: Pai, eu entrego tudo a Ti. Tudo, 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 tudo. Eu entrego tudo a Ti. Eu entrego a minha família para Ti. É o Senhor que vai cuidar daqui para frente. Eu só vou orar. O Senhor vai arrancar do coração a tristeza do meu filho, da minha filha, do meu esposo. Você vai colocar a esperança aonde não há esperança, porque eu vou aquietar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor é soberano. Coloque agora, comece a orar a sua vida, a sua existência, a existência de todos os seus, da sua família, na presença desse Deus. Não lute sozinho. Coloca Deus para lutar para você. Comece a clamar. Comece a dizer: Pai, eu estou numa guerra, eu estou num conflito da alma. Dói tudo. Estremece tudo. Abala tudo. Mas eu sei que o Senhor é comigo, é conosco. Oh Deus, estamos aqui como família do Senhor. Quantos conflitos, quantas tempestades enfrentamos o dia a dia, quantas lutas, quantas crises emocional, espiritual, quantas vezes pedimos até a morte porque não aguentamos mais. Mas, ó Deus, aquieta nossa alma, aquieta nosso ser. Ó Deus,
O mundo está em crise. E eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Mas se tudo isso está acontecendo, Deus, para que eu venha perseverar no Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque o teu propósito é muito maior do que o meu. O teu propósito, Deus, é nos levar para a vida eterna. Então, Deus, é lá que eu quero morar. Não importa o que esteja acontecendo comigo hoje, agora, importa que o Senhor está comigo. Importa que o Senhor está no meio da guerra. Ó Deus, quantas pessoas nesse mundo, em volta de nós, até mesmo na nossa família, está com doente, ó Deus, no estado de crise. E nós clamamos o Senhor nessa noite: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Que o Senhor venha aquietar a alma, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessa igreja, da família congregacional. Queremos sempre pregar o teu evangelho da graça. Um evangelho confiando no Senhor. Um evangelho colocando o Senhor no centro de todas as coisas. Porque é o Senhor que dá. É o Senhor que fez todas as coisas.